Olá pessoal, meu nome é Guilherme, sou integrante do grupo G7 e estamos aqui hoje no Centro Empresarial CNC para dar conclusão ao nosso trabalho de introdução à engenharia mecatrônica. Dessa vez vamos entrevistar um engenheiro formado em engenharia mecatrônica. Ele foi formado na Universidade de Brasília. Mas antes de conhecer um pouco sobre o trabalho dele e a vida acadêmica dele, vamos conhecer um pouco sobre a empresa que ele trabalha, que é a empresa Orion. Fundada há 28 anos, a empresa Orion atua em diferentes segmentos de mercado, oferecendo soluções tecnológicas e serviços especializados de engenharia. Dispõe de uma equipe de profissionais com larga experiência e conhecimentos técnicos permanentemente atualizados. Capacita-se, deste modo, a prestar um serviço com alto padrão tecnológico. Meu nome é Anael, ingressei na UNB em 2009 e concluí o curso em 2015, né? Eu fiz o curso de Engenharia de Controle e Automação, Mecatrônica, né? Como o pessoal gosta de falar na UNB. Você pode me falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica? Quais foram as etapas e desafios que você passou, que mais te marcaram? Inicialmente, assim, para mim foi um mundo muito novo, né? Vindo de uma cidade interior e conhecendo Brasília, tudo bem maior, né? Então, assim, tive muita dificuldade inicialmente por estar numa cidade que eu não conhecia a cidade, eu não sabia andar e tudo, e morava relativamente longe, né? Na época eu morei em Taguatinga, quando vim para cá, então eu tinha muita dificuldade nessa parte de transporte e me adaptar na cidade, mas isso foi superado rapidamente. E o nível de exigência do curso não era um nível de exigência que eu estava esperando, né? Pela formação que eu tinha muita facilidade, né, com a área de exatas. Então, quando eu cheguei na UNB, eu não esperava ter dificuldade. Então, isso aí foi um negócio que me pegou de surpresa. Então, esse começo de curso para mim foi bem complicado, até me adaptar à exigência do curso e como era a exigência da UNB, né? A gente sabe que tem uma exigência bem alta dos professores. Lá no nível de você ser autodidata e se virar mesmo, né? Então, assim, esse começo para mim lá não foi muito tranquilo. Depois me adaptei e consegui desenvolver bem, assim, o curso, né? A partir do terceiro semestre ali, que começa a focar mesmo nas matérias de engenharia, né, na época, pela a grade, né, que a gente tinha, eu comecei a ter um foco maior e assim eu consegui me tornar um estudante melhor, né? Até então era um estudante MM, né? Assim, e às vezes MI, mas aí depois eu consegui melhorar nisso. E comecei a procurar também projetos de extensão, né? Na época o começo foi muito monitoria, né? Tem as monitorias da UNB, na minha época tinha uma monitoria do Reúne também, que eu participei lá há mais de um ano, um pouco mais de um ano, e me ajudou bastante também nessa questão de disciplina e na carreira acadêmica. Logo depois disso, das monitorias, eu comecei a participar das equipes de competição lá da UNB. Eu participei por um curto período da Umbol, não sei se a equipe tem ainda, né, que era a competição de futebol de robôs lá, da Droid também, do pessoal. Só que minha vocação não era programação, né? E na época acabei partindo para outra equipe de competição, que não é do curso de mecatrônica, mas é do curso de mecânica, que é a equipe do Baja, o Piratas do Cerrado. Então lá, assim, foi a equipe que eu me encontrei, assim, gostava bastante de fazer parte. A gente vai tendo as experiências e aí que a gente vai aprendendo, né? Na época, se eu soubesse, eu tinha entrado na equipe de competição no meu primeiro e segundo semestre, assim, porque foi um diferencial muito grande na minha formação, na minha trajetória. Então eu participei de uma competição nacional lá no Baja, 2 regionais, e logo após essas competições, né, já estava 1 ano e meio mais ou menos na equipe, se eu não me engano, eu comecei a fazer um estágio na área de engenharia do Banco do Brasil. E muito desse estágio foi devido a essa participação na equipe de competição. Foi um diferencial muito grande no meu currículo na época, né? O pessoal lá da vaga do estágio era inclusive uma vaga para engenharia mecânica. Mas aí vamos fazer a entrevista, me chamaram para a entrevista e gostaram do meu perfil e a questão da equipe de competição foi um destaque lá na época, né, porque um dos engenheiros que estava lá conhecia a equipe de competição, sabia como que era, né, assim, que essas equipes de competição têm uma exigência bem alta, não é tranquilo, né, vamos dizer assim, a gente passa algumas noites sem dormir, na verdade na minha época a gente passou várias, para se preparando para a competição, para chegar lá na competição e ter
um destaque, né, conseguir conquistar uma boa colocação, e isso foi um diferencial, porque ele sabia do perfil da galera que estava na equipe de competição. E graças a isso eu consegui o estágio lá, fiquei por volta de uns 8 meses lá no Banco do Brasil, e na época, como assim, a gente não tinha perspectiva, né, um órgão público, né, vamos dizer assim, eu saí para um estágio na empresa de automação predial. Aí, na época eu optei por sair do banco para ir para esse estágio que eu tinha conseguido. Aí nessa empresa eu estagiei por volta de um ano também, foi de 2014 até o finalzinho de 2015 ali, finalzinho de 2014. E lá eu me formei, estava lá nessa empresa e continuei trabalhando lá, depois de formado, né? Minha trajetória acadêmica foi assim, né? E como na engenharia nada é fácil, eu entrei em 2009 e acabei saindo em 2015, né? Levei um ano a mais aí para formar do que o previsto, pelos percalços aí da vida acadêmica, né? Agora falando mais sobre sua vida profissional, poderia falar pra gente qual é o seu papel específico aqui na empresa? Hoje eu estou como coordenador de automação, então meu foco é nesse prédio aqui, nesse complexo que a gente está hoje, né, que é o CSNC, mas acaba que eu tenho algumas atribuições de ajudar em projetos de automação. Quando surgem novos projetos, na questão de fazer orçamento, de pensar no projeto, nas soluções que vão ser adequadas, né, hoje o pessoal me procura para dar esse suporte aí nessa área. A gente tem um outro engenheiro dentro da Orion, que é o Raimundo. Ele acaba que eu trabalho muito do lado dele para a gente nesse desenvolvimento de novos projetos. Mas a maior parte do meu tempo hoje a gente está focado nesse prédio aqui, na manutenção e operação dele. Qual o maior projeto que você já fez? Pode ser algum projeto que tenha sido fora da empresa também, assim. De maior, de complexidade, acho que foi a obra que eu participei do hospital aqui em Brasília. Por ser uma obra que a gente estava começando assim do zero, vamos dizer, então abarcava tudo de automação, desde a instalação até o comissionamento e entregar o projeto funcionando. E pela complexidade lá do sistema, a gente estava falando de um sistema de ar-condicionado de precisão, né? Então, assim, a gente tinha máquinas redundantes, a gente tinha que fazer controle de temperatura, umidade, pressão das salas. Então, tinha um nível de complexidade bem interessante no projeto e foi onde que eu consegui, acho que, aplicar a maior parte do meu conhecimento teórico na prática, né? No desenvolvimento dos controles das máquinas. Tinha uma área lá muito interessante, que é uma área de fabricação de remédios deles, né? Na época o pessoal chamava de farmácia. Então, lá tinha um controle muito preciso, porque era um ambiente de salas limpas, que são salas herméticas para fabricação de remédio. Tinha a parte de capelas, que era onde o pessoal manipulava os medicamentos. Então, a nossa parte de automação lá tinha que fazer todo o controle da parte de ar-condicionado desse ambiente. Era um controle de uma máquina que tinha 4 motores, que tinha um controle de umidade, de pressurização da sala e pressão, né? Além disso, a gente tinha um controle de uma máquina de exaustão desse ambiente e de uma máquina de ventilação. Então, era um controle que envolvia bastante máquinas e tinha que ter uma precisão bem acertada para a sala rodar, pela questão de ser ambiente de salas limpas, né? A sala não podia ter uma oscilação de pressão grande, não podia ter contaminação, então tinha uma série de fatores lá e critérios que exigiam um pouco mais do projeto, né? Então foi o maior projeto que eu participei e onde eu tive a oportunidade de aprender mais na época. Bom, você comentou um pouco que recentemente existem bastante projetos, né, que vocês estão aí abordando. Você poderia compartilhar qual deles é o mais interessante, assim, que você poderia estar apresentando pra gente? Hoje, dos maiores projetos é a Embaixada da Itália. É uma obra de um porte bem grande que a gente está fazendo, assim, praticamente a reforma toda da Embaixada, né? Então, lá está envolvendo todas as disciplinas de engenharia, desde civil até a parte de automação lá também está envolvida, a parte de controle de acesso. E lá, tudo que tem de tecnologia, de melhora, o cliente lá também compra a ideia, né? Então a gente está aplicando lá dentro hoje dessa obra. Então é o maior projeto que a gente tem em andamento. Apesar de ter outros projetos grandes, como principalmente na área de manutenção, né? A gente tem alguns prédios importantes hoje. Posso dizer que a Embaixada da Itália é um que se destaca hoje no nosso portfólio. Sim, muito interessante. Como você vê o futuro da engenharia mecatrônica e quais tendências você acredita que serão mais impactantes nos próximos anos?
Eu acredito pela engenharia mecatrônica estar muito ligada com a parte de computação também, né? Vamos dizer assim, a gente tem a participação de matérias ali na área de computação. Essa área de IA, acho que já é chovendo molhado, mas vai trazer um grande destaque hoje, porque muitas tarefas operacionais da engenharia, acredito que você vai conseguir otimizar com a IA. Então, acho que o profissional dessa área vai ter vamos dizer assim, vai ter um passo à frente, né? Por já ter um embasamento teórico, né? Claro que hoje o conhecimento está aí, não é difícil, né? Antigamente o pessoal tinha que pegar um livro e não sei o que, correr atrás para ter isso. Hoje está muito mais fácil, né? A questão de cursos online, conhecimento grátis, compartilhado também, muita gente compartilhando conhecimento através da internet. Mas eu acho que pelo esse embasamento teórico que o profissional de mecatrônica tem, ele tem um know-how maior se quiser se desenvolver nessa área. E o futuro da engenharia, acho que é isso, a gente vai estar muito mais voltado para questões tecnológicas e ambientais, que é cada vez uma exigência maior da sociedade. Então, para você ter mais eficiência, gastar menos materiais, ter materiais de qualidade melhor, de mais sustentáveis e tudo, a tecnologia vai ser um grande aliado. E a IA vai ajudar nessas tarefas operacionais e desenvolvimento para a gente ter mais tempo para focar em soluções mesmo de engenharia, para não ficar envolvido muitas vezes com tarefas operacionais e focar na parte de desenvolvimento de novas ideias e do pensamento crítico, que é o que o engenheiro tem que ter, né? Ele não é só um operacional, né, para executar aquela teoria lá, ele tem que ter esse pensamento crítico para pensar em novas ideias e melhorias para o ambiente que ele está, seja ele a manutenção, seja a obra, seja o desenvolvimento de softwares e tudo, né, que é uma área também que acaba que a gente atua, né, como mecatrônico. Bom, prazer, eu me chamo Felipe, eu entrei em engenharia mecatrônica em 2016, no primeiro semestre, e me formei em 2023, também no primeiro semestre. Direcionando agora as perguntas para a sua vida acadêmica aqui na UNB, poderia nos dizer o que te motivou a escolher o curso de engenharia mecatrônica? Então, inicialmente, quando eu estava me formando no ensino médio, eu tinha escolhido o curso de redes, engenharia de redes e comunicação. Fiz o PAS para redes e tudo mais, e quando eu fui fazer o Enem, eu descobri que existia o curso de engenharia mecatrônica. Eu nunca tinha ouvido falar sobre ele, ninguém nunca tinha me falado, não conheci ninguém que tinha feito. Eu vi lá nas escolhas e fui pesquisar, o nome me chamou a atenção, fui pesquisar, e aí eu descobri que tinha esse curso, que era muito mais focado em eletrônica do que a parte de redes, né? Tinha também computação e tinha a parte de mecânica. E aí quando eu vi isso, eu percebi que era muito melhor para mim esse curso do que o de redes, porque eu sempre gostei muito mais dessa parte de eletrônica, de, enfim, montar robô, essas coisas, então eu acabei indo mais para esse curso. Certo. Ainda dentro dos seus 2 primeiros anos aqui como engenharia mecatrônica, você entrou em algum projeto, seja ele empresas juniores ou alguma equipe de competição? Não. Desde o início, acho que a partir do segundo semestre, quando eu tive mais contato com o pessoal da mecatrônica, que eu vi a galera falando das equipes, de projetos, eu tentei fazer parte, mas eu nunca consegui. O primeiro projeto que eu fui entrar foi em 2019, já era o meu quarto ano já, que foi o Ereco, né, que tô até com a blusa do Ereco hoje, que eu faço, inclusive faço parte dele até hoje, já tem uns quase 5 anos que eu faço lá, parte do projeto, que não é nem equipe de competição e nem empresa júnior, é um projeto de extensão, é um laboratório de pesquisa, né, que a gente faz pesquisas relacionadas à robótica e à educação. Esse foi o primeiro que eu fui entrar, já tinha 4 anos de curso já. Na sua opinião, de que maneira esses projetos contribuem para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos membros, tipo, de pessoas assim que participam desses projetos? Claro. Falando em geral, né, dos projetos, considerando tanto as equipes, a empresa júnior e também os projetos de extensão, a gente consegue colocar em prática ali o que a gente vê nas aulas. Então, assim, muitas vezes você está estudando alguma coisa e ao mesmo tempo está colocando aquilo em prática, então você consegue engajar melhor nos estudos, entender melhor aquilo, ir melhor nas matérias por causa disso. E também, tanto dentro das equipes e de tudo, acaba que você tem uma parte acadêmica, você tem que fazer relatórios,
você tem que publicar artigos, você tem que fazer essas coisas obrigatoriamente para seguir o projeto, né? Sempre tem que ter isso. Então você acaba aprendendo a escrever artigos, escrever documentos acadêmicos que mais para frente você vai precisar, conhecimentos que você vai precisar para quando você for fazer o seu TCC. Você acaba desenvolvendo isso mais cedo e é muito bom, porque quando você chega no TCC você tem tanta coisa para fazer que o tempo é curto para você aprender a fazer essas coisas tão rápido ali. Qual professor você destacaria assim, durante todo o curso, durante todo esse trajeto na UNB? Então, no meu laboratório que eu trabalho até hoje, né, eu tenho 3 professores orientadores, que é a professora Carla Coic, professor Jones, eu acredito que vocês ainda não sei se já conhecem, o Jones Yudi, e a professora Diane Magalhães. A professora Carla é do SIC, o professor Jones é da mecânica, mas ele dá aula para mecatrônica especificamente, e a professora Diane é da mecânica. Eles são ótimos professores, já tive aula com todos eles, e ótimos orientadores, sempre estão com a gente. Eles dão, lá no laboratório, eles dão a nossa, digamos assim, eles deixam a gente tomar conta do laboratório, né? As pessoas que são mais antigas lá, eles dão as responsabilidades pra gente, mas eles também sempre estão ali para ajudar a gente o tempo todo. A gente fala com eles o tempo todo, sempre estão orientando a gente. São muito acessíveis, muito tranquilos. E além deles, eu diria, eu tenho um outro professor que agora ele é orientador da UBLU, que é o professor Possebon, Adriano Possebon. Também é sensacional, eu conheci ele quando ele entrou quando ele começou a ser professor da graduação, ele ainda estava fazendo mestrado na época, alguns anos atrás. E ele sempre foi um dos professores mais atenciosos, mais tranquilos, que também nunca foi muito carrasco com os alunos, sempre ensinou muito bem, cobrou aquilo que ensina e sempre esteve disponível para os alunos. Então, são professores assim que eu considero exemplos. Deixa eu te perguntar, o seu estágio obrigatório, né? Onde foi e qual a sua opinião sobre estágio nessa questão? Certo. Eu fiz estágio na Polícia Federal por mais ou menos um ano, na verdade foram 2 semestres. Foi um estágio muito bom para mim, assim, coisas que eu nunca tinha tido contato dentro da UNB, coisas mais burocráticas, digamos assim, realmente de um emprego, eu tive contato lá. Foi muito enriquecedor ter participado, ter feito o estágio. É estágio obrigatório, né? Todo mundo vai ter que fazer em algum momento. Eu sei que muitas engenharias não têm estágio obrigatório, o que eu acho meio errado. Eu acho que deveria ter, porque é muito importante, é muito bom fazer estágio. Então, para mim, foi uma experiência sensacional. Sim, só uma curiosidade. Você atuava na Polícia Federal como engenheiro mecatrônico mesmo? Sim, eu entrei no setor de perícias eletrônica e audiovisual. Então a gente fazia perícia em dispositivos eletrônicos. O que tinha muito lá, que eu acho que todo mundo já viu, eram aqueles dispositivos que a galera bota em caixa eletrônico para roubar dados de cartão. Então tinha muito isso para fazer perícia. A gente fazia perícia de câmeras, né, audiovisual, pegava som, fazia reconhecimento facial. Então mexia muito com a parte eletrônica e também com a parte de programação. Foi bem legal. Muito legal. Em relação, você pretende fazer ou está fazendo algum outro curso ou pós-graduação em mecatrônica mesmo? Atualmente eu estou fazendo mestrado aqui na UNB em sistemas mecatrônicos, lá na FT mesmo, que é uma especialização de mecatrônica, especificamente. Olá pessoal, nós somos o grupo G7 e estamos aqui hoje para dar conclusão ao nosso trabalho de introdução em engenharia mecatrônica. Foi um longo percurso, foi 3 vídeos gravados, cada um trazendo uma coisa nova de engenharia mecatrônica, e vamos dar uma conclusão de modo geral aqui do trabalho e da parte 3 das entrevistas. Nós entrevistamos os engenheiros já formados, eles falaram pra gente um pouco mais da vida acadêmica deles, da vida profissional deles atualmente e como eles se sentem e se sentiram em todo esse processo. Bom, a entrevista com o engenheiro Anael Tavares foi uma entrevista muito didática e foi uma entrevista muito que a gente adquiriu um conhecimento enorme e foi possível, né? Descobrir como é a mecatrônica nos mercados por aí, e isso foi muito interessante. Bom, a entrevista do Felipe foi show com o Felipe, o engenheiro Felipe, foi show de bola. E assim, eu acho que a gente nessa jornada teve muito aprendizado, né, tanto com os professores, com as equipes de competição e os engenheiros. Foi um papo bastante muito legal. E além disso, espero também que as próximas gerações possam aproveitar
os nossos vídeos e todo esse trabalho que a gente fez. Bom, muito obrigado.